Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor Leandro. Muito obrigado, professor Leandro. Prazer dele. Ele que tem formação pela Universidade Federal de Viçosa em Ciências Econômicas e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, a qual eu sou aluno dele aqui no curso de Ciências Econômicas do Centro Acadêmico do Agreste. E hoje eu convidei ele para falar de um tema que se fala muito até no jornal e pouca gente, aliás, muita gente tem opinião sobre, mas não sabe muito bem o que é. Professor, vamos direto ao ponto. O nome princípio da economia fala se o governo imprimir moeda demais, as coisas, os produtos sobem de preço. Afinal, o que é inflação? Bem, como você mesmo colocou, é essa elevação no nível de preço geral da economia. É importante deixar claro que quando um pãozinho aumenta, é um aumento normal, oferta, demanda, e as coisas vão acontecendo assim ao longo da economia. A questão é que quando diversos produtos vão aumentando o preço, chega um momento em que todos eles possuem o mesmo preço relativo. O que é esse preço relativo? É que se o pãozinho custava R$1, o refrigerante custava 2, agora o pãozinho custa R$2 e o refrigerante 4. Ou seja, eles continuam tendo o mesmo preço relativo, inclusive o seu salário, que era de R$100, agora é 200. Isso é, você teve uma inflação de 100%, todos os preços da economia dobraram de preço, e quando todos os bens, em média, da economia se elevam o nível de preço, é o que a gente chama de inflação. Então, a inflação não é um aumento de preço específico, mas é um aumento no nível geral da economia de preço. Inflação é algo bom ou ruim? Ou pode ser os dois? Bem, inflação é um processo do sistema econômico. A economia de mercado, que ela é determinada pelos mercados, ou seja, as regras do nosso sistema produtivo é determinada pela lei da oferta e da demanda, acaba que utiliza o mecanismo de preço para tomada de decisão. Sendo a inflação um aumento no nível geral de preço da economia, ela é um processo natural, nem bom nem ruim, é um processo natural. Quando a renda do brasileiro aumenta, por exemplo, ele quer consumir mais. Como é que isso é informado para as empresas? Simplesmente há um aumento no nível de preços, as empresas percebem isso, ou melhor, primeiramente, há um aumento na demanda, que temos mais dinheiro, queremos consumir mais. Esse aumento da demanda gera um aumento no nível de preço. Esse aumento geral no nível de preço faz com que as empresas passem a produzir mais. Alguém que não tinha uma empresa agora resolve a produzir algo, porque agora há um lucro maior. Então, é um processo natural da economia a inflação. Mas por que todo mundo tem medo da inflação? Porque a inflação descontrolada ou a inflação não esperada é que é um problema. Quando a gente tem uma inflação que se elevou muito acima dos níveis esperados, eu costumo sempre brincar em sala de aula que a inflação é como se fosse um termômetro para tirar a febre. Você sabe que a temperatura do corpo humano em torno de 37 graus é uma temperatura normal, isso faz parte. Quando ela passa disso, a gente sabe que existe um problema. E essa é a questão da inflação. Quando a inflação se eleva acima da meta que o governo traça, que o Banco Central traça, ela está indicando um problema. Ou seja, tem muita gente demandando produto, não tem produto suficiente e por isso os preços se elevaram muito acima. Houve um aumento nos custos muito acima do que a gente estava esperando. Então são questões que elevam o nível geral de preço da economia, mostram um problema, ou seja, não é a inflação em si um problema, ela apenas aponta um problema. É claro que a inflação alta também tem os seus problemas e, enfim, a gente pode desenrolar um pouco mais isso. Por que é importante para o cidadão comum, para o trabalhador assalariado, ter conhecimento sobre o que é inflação e como se precaver melhor diante das oscilações da economia? Bem, como eu disse, a alta da inflação é um problema que o governo, os mercados têm que ficar de olho, porque ela mostra não mostra a raiz do problema, mas ela mostra um problema. Então, a partir daí já é um bom motivo para se olhar o nível de inflação atual. Ela está indicando que a economia não está bem. Seja ela porque ela está uma atividade muito alta e a oferta não está conseguindo corresponder, por isso os preços estão subindo demais, ou porque ela está morrendo, assim como o corpo humano, se uma temperatura abaixo de 36 ali, pode estar mostrando que tem alguém morrendo. A economia pode estar morrendo também porque ela está abaixo da meta de inflação. Diga-se de passagem, a gente estava observando isso na situação da economia atual. Mas
para o consumidor em geral, é importantíssimo ele estar de olho no nível inflacionário da economia, porque a inflação em si tem um problema. A inflação, além de mostrar um problema, ela gera um problema que é diferença nos preços relativos da economia. Quando todos os bens da economia se elevam conjuntamente, isso não é um problema. Simplesmente você tem a perda de valor da moeda. De novo, isso é natural. Traz alguns incômodos, mas é natural. O problema maior é quando o pãozinho aumenta e o café permanece o mesmo preço. Você começa a ter diferenças nos preços relativos que fazem com que as pessoas deixem de consumir bens simplesmente porque eles estão mais caros, não porque os custos aumentaram, mas porque simplesmente o dono do preço do café não estava alterando o seu preço tão rapidamente como o do café. Melhor especificando, imagina o seu salário, todos os preços da economia subindo, salário é um preço, então ele deveria subir conjuntamente. Mas se por algum motivo os salários são mais fixos, eles não se elevam conjuntamente com os outros níveis de preço, o que você tem é uma perda de valor para o assalariado. Então você começa a desconfigurar as decisões racionais simplesmente por uma alteração irracional no nível de preço. E isso acontece muito em períodos de inflação alta. O trabalhador em geral, a população em geral tem que ficar de olho no nível inflacionário, até mesmo para garantir que o produto que ela vende, que o preço do salário, os juros que ela está cobrando, é compatível com a elevação do nível de preço da economia, para manter o seu poder de compra. Esse é o principal motivo de se observar o nível de inflação na economia. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar disponível aqui. Então, isso foi um breve resumo do que é a inflação. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que se eu souber, respondo. Caso não, passe para o professor Leandro. Se ele não souber também, a gente vai atrás de tentar responder. E é isso. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Deixe o gostei, deixe o não gostei também se não gostou. E comentários, feedbacks positivos ou negativos, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigado. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. E boa tarde para quem é de boa tarde.